que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Quero agradecer a todos, meus amigos e irmãos, que vieram para assistir o programa Eventos Finais, Pregador da Rua. E estou grato porque eles querem fazer parte disto e para se prepararem para também o encontro do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo nos últimos dias, tenho aqui alguns irmãos muito interessados, e hoje, sendo um dia exatamente para os eventos finais, eles estão aqui para podermos juntos acompanhar este nosso programa. Como eu dizia, em seguida nós teremos aqui o nosso tema de hoje, que vamos abordar sobre outros pecados. Mas antes, vamos orar. Oremos. Nosso Pai eterno, obrigado pela sua bondade e misericórdia. Cuide de nós, também abençoe os nossos ouvintes para que possam agraciados pelo seu Santo Espírito. Que rendemos esta graça. Em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos pecados, suplicamos. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui dia após dia estudando as Escrituras Sagradas. Estudando aquilo que é um momento muito viável para nossos últimos dias. O canal Profecias, Eventos Finais, Pregador da Rua, é um canal que leva a todos os ouvintes a uma verdade dos últimos dias da história da humanidade. O tema hoje, um tema esse muito fascinante, é muito curto, mas muito interessante. Este tema tem como título Outros Pecados. Por que outros pecados? Porque os pecados já que foram mencionados na Palavra de Deus, ainda vamos abranger outros conhecimentos dos pecados que a Bíblia ainda nos orienta, que nos mostra, e os pecados que a Bíblia ainda não cita, mas também que são pecados. E para começarmos o que são esses outros pecados, nós vamos começar um tema muito profundo no livro do Apocalipse, capítulo 12. O livro do Apocalipse fala sobre os eventos dos últimos dias. Aqui fala a história de Lúcifer quando foi expulso no céu, fala como é que ele é, mas também fala quais são as artimanhas que ele está usando nos últimos dias da história da humanidade. No capítulo 12 de Apocalipse, no verso 12, aqui está escrito o seguinte: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Aqui temos uma questão que temos que profundamente analisar. O diabo desceu à terra. A palavra começa, ai dos que habitam sobre a terra. Por que ai? Porque sabe que é uma situação dolorosa. Porque o diabo tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, a ira que traz sobre a raça humana, ele sabe que está perdido. E sabe que o lugar dele que ele perdeu no céu será ocupado para pessoas que entregarem as suas vidas a Cristo. A salvação em Jesus Cristo estará garantida a todo aquele que entregar as suas vidas. Satanás, sabendo disso, ele aumenta muita coisa, aumenta a sua artimanha, de modo que essas pessoas sejam enlaçadas, sejam perturbadas, porque o tempo da matrícula para a eternidade termine e as pessoas não entendam o que estavam vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Por isso mesmo, para nós entendermos os outros pecados, que Satanás, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência em que nós vivemos nos últimos dias, Satanás tem um acesso muito maior para poder perturbar e enganar as pessoas. As pessoas fazem coisas sem saber que estão a praticar pecados. Mas para tal, nós vamos começar a identificar o que é pecado de acordo à palavra de Deus. No livro, que começar a definição dos pecados nos últimos dias, que a Bíblia tinha relatado, é no livro de 1 João capítulo 3, o verso 4. Diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E nós estamos a encontrar que o pecado é a transgressão da lei. É uma definição clara e reta. Que lei? Nós temos que perceber que qualquer pessoa que tem uma casa, que vive nessa casa, ele procura estabelecer regras e normas para que essa casa, os moradores da sua casa, possam encontrar conforto e alegria. Então,
toda pessoa que não esteja de acordo com essas regras, essa pessoa estará cometendo aquilo que é uma transgressão. Vivendo num tempo como este de avanço tecnológico, nós podemos entender que o mundo, apesar da ciência, é um mundo que nós encontramos feito. A pessoa que fez este mundo é o nosso Criador, nosso Pai eterno. Então, este mundo, depois de ser criado, teve um propósito, colocar o ser humano, e este mundo mesmo está sendo regida, esta terra está sendo regida pelas leis. De acordo com essas leis, nós conhecemos um resumo sobre os 10 mandamentos. Por isso nós encontramos aqui, qualquer que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos, aqueles mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, escritos pelo dedo de Deus, que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, ali nós encontramos os 10 mandamentos, que é o pecado. Mas nós podemos entrar em detalhe noutra ocasião, quando estivermos a detalhar esses mandamentos, mandamento por mandamento. Mas nesta dita de hoje, nós vamos conhecer também outros pecados que ainda a Bíblia menciona de uma forma sintética, que nós podemos aprofundar no nosso dia de hoje. No livro de Tiago, capítulo 7, verso 4, verso 17, o livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se você sabe que deveria ajudar alguém que tem problema de saúde, encontrou na rua, essa pessoa não ajudaste, tenha certeza que cometeu o pecado. Se você poderia dar de comer alguém que tenha problemas de necessidades de fome, ou você sabe que tens um momento para adorar a Deus e não fez isso, está cometendo o pecado. Aqui estamos a encontrar que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, cometeu o pecado. Mas estamos a ver nos últimos dias da história da humanidade. Nós precisamos saber que Satanás também, sabendo que o tempo que lhe resta é curto, ele acelerou a sua forma de atuação. Assim como no Jardim do Éden, ele usou uma serpente hipnotizante para poder enganar a nossa mãe Eva, hoje em dia também Satanás está usando várias formas para poder enganar as pessoas, para que não entendam que estamos a viver nos últimos dias da história da humanidade. Podemos ver nos últimos momentos, com o avanço da tecnologia, a tecnologia trouxe um avanço muito maior que, no seu todo, facilitou a vida do ser humano. No campo da ciência, podemos ver o avanço tecnológico como os transportes, a comunicação, neste caso, podemos ver a internet, podemos ver muitas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Mas outros pecados que a Bíblia, por exemplo, não menciona, um exemplo concreto é o fumo, que a Bíblia nunca falou sobre o fumar é o pecado, nunca falou sobre dançar é pecado. Nós encontramos uma síntese dos mandamentos. Mas hoje em dia, quando nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 24, no verso 38, aqui nós encontramos algumas orgias que deveriam acontecer nos últimos dias da história da humanidade. Diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Aqui encontramos uma síntese de alguma informação. Nos dias antediluvianos, o que acontecia? A Bíblia diz que bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. Deus confiou a Noé uma mensagem muito especial para o tempo antigo. 120 anos Noé pregou a mensagem da salvação para aquele povo. Enquanto pregava Noé, ele construía a arca. Foi dito a todo mundo: aquele que quisesse entrar na arca poderá salvar a sua vida. Mas aqui, as pessoas se ocupavam em fazer o quê? Bebiam, como diz a Bíblia, comiam, casavam-se e davam-se em casamento até que Noé chegou o dia e entrou na arca. Então, nesses últimos dias, o casamento é uma questão contínua. O casamento não é pecado, porque é um casamento que Deus é que ordenou que o ser humano pudesse casar. Mas este casamento aqui é um casamento fora da norma de Deus. Esta bebida aqui que nós encontramos aqui é beber fora da norma que Deus estabeleceu. Hoje encontramos muitas formas de bebida que agora cada dia estão sendo trazidas ao mundo, à humanidade. Essas bebem, se embriagam, esquecem que são a imagem de Deus. Aqui encontramos também a comida. A comida também é uma das formas
que está sendo perturbada no mundo atual. Hoje em dia, a comida, que é uma questão que é para dar a saúde à humanidade, é uma forma que Satanás também usa para poder as pessoas esquecerem o seu Criador. Podemos também encontrar outros pecados, além de comida, além de bebida, que são na diversão. Hoje estamos vivendo no mundo da música, em que há uma explosão no mundo atual. As pessoas agora perdem noites. Aonde? Nos encontramos nos momentos de grande divertimento. Essas pessoas têm um momento muito complicado que até não conseguem discernir que estão vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Estamos a encontrar, por exemplo, os filmes e as novelas, que é uma realidade nos nossos dias atuais. Mas pais perdem noites, perdem momentos que poderiam adorar ao seu Criador através de um momento que não poderiam ser exatamente o momento da sua vida. Nós aqui vamos encontrar aqui também um texto inspirado por Deus, que é uma realidade nos nossos dias atuais. Um dos pecados sobre os últimos eventos da história da humanidade. Aqui podemos citar tantos. Podemos falar sobre a música, poderíamos falar sobre vestuário e adornos. É uma realidade no mundo atual. Mas vamos falar sobre a televisão e o teatro. A televisão não é um pecado no seu todo. A televisão traz informação, traz momentos de informação que o povo pode de um dia a outro se informar. Mas chega um momento que a televisão, assim como o teatro, torna um veneno para o povo que se prepara para a segunda vinda de Jesus. Eu vou ler aqui uma estatística que diz o seguinte: entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Aqui vamos encontrar que o teatro é exatamente uma situação perigosa para o tempo em que nós estamos a viver. Por quê? Porque as pessoas gastam seu tempo assistindo, vendo informações que não lhe ajudam ao seu momento espiritual. Aqui podemos encontrar que entre 5 sentidos, a audição e a visão, o tato, o paladar, aqui encontramos que aquilo que nós vemos, nos transformamos a isso mesmo. Então, aqui é uma orientação divina que diz o seguinte, no mesmo texto: a bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Aqui podemos encontrar uma realidade titânica nos últimos dias. Se você, na verdade, é um cristão, conhece exatamente que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade, tem que exatamente evitar parceiros. Eu não sei se entende exatamente quando se fala sobre os teatros. Hoje, os teatros viraram em forma de quê? Filmes, em forma de quê? Novelas. O povo de Deus exatamente permite que essas questões entrem dentro das suas casas. Aqueles que permitem, passam tempo nos teatros, assim dessas coisas de novelas e filmes, exatamente tem que ter consciência que depois de assistir isso, é proibido pedir a Deus pelos seus pecados. Então, nós temos que entender que, além de esses outros pecados que nós estamos a falar, a Bíblia já tinha mencionado os pecados que há transgressão da lei. Há muitos pecados que a Bíblia não coloca ponto a ponto, mas o povo de Deus precisa saber, enquanto nós caminhamos para os últimos dias da história da humanidade, Satanás mobiliza suas forças, suas hostes satânicas, para que o povo de Deus possa ser perturbado, para que o povo de Deus não se prepare. Principalmente para aqueles que entregam as suas vidas a Cristo, são inventadas muitas artimanhas para que sejam perseguidos, para que essas pessoas encontrem um desânimo. Eu vou levar a esta mensagem a um meu amigo que é da mesma pregação, mas que pertence a uma fé diferente, que nos ajude nesta nossa mensagem de hoje. É um padre católico, ele é uma mensagem muito forte, e eu espero que também goste da informação, porque tratamos do mesmo assunto. Que Deus possa nos ajudar, que no fim deste vídeo cada um possa tomar uma decisão em saber que, afinal de contas, além das danças, além das bebidas, além dos casamamentos ilícitos, além do declínio moral, além da transgressão da lei de Deus, Satanás hoje está se a intrometer na família humana através de quê? Músicas mundanas, através das pinturas, através das novelas, através dos filmes. Tudo isso para perturbar,
para que as matrículas para a eternidade terminem e as pessoas não entendam que viveram a sua vida entregue na mão de Satanás. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos preparar a encontrar com Ele na eternidade. Num dia, para que possamos dizer que obrigado, Senhor, pela palavra que enviou para nos libertar. De hoje para sempre. Amém. Faço um apelo a todos os católicos, e aqui certamente todos nós temos na nossa família algumas pessoas que não são católicas mais, são evangélicas ou de alguma outra religião. Falem com elas e vamos nos unir contra este espírito diabólico que inclusive a Rede Globo está espalhando contra a família e contra a religião. Cuidado com as novelas. Nós católicos não deveríamos mais assistir nenhuma novela da Globo. Nós católicos, aliás, não deveríamos mais assistir à Rede Globo, porque a Rede Globo é um demônio dentro das nossas casas. Com suas novelas, com seus programas, inclusive com alguns programas, às vezes com uma aparência religiosa. Cuidado, porque a palavra de Deus diz, São Paulo que fala na primeira carta aos Coríntios, o diabo tem poder de se transformar num anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, às vezes um fervorinho na Rede Globo não quer dizer que a Rede Globo é uma rede católica, é uma rede religiosa. É uma rede manipuladora de opinião. Está nos manipulando, está nos conduzindo para o abismo, para a destruição. Nós precisamos nos unir. Conversando esses dias com o pastor Valdir, com o pastor Daniel Acioli, da Assembleia de Deus, nós conversávamos justamente sobre isso. Precisamos nos unir contra esta ditadura da Rede Globo, que nos manipula, que nos destrói, que justamente quer que aconteça isso. E a religião e a família... O espiritismo moderno é justamente os Estados Unidos da América. E é interessante notar que a maior indústria de doutrinação satânica que existe hoje está nos Estados Unidos. Como é que chama? Hollywood. Então não deixe Satanás te enganar. Ainda que Hollywood produza um filme falando de Jesus, lembre-se que é a mesma empresa que produz um filme zombando de Jesus. Ainda que produza um filme falando de um adventista, não deixe te enganar. É a mesma maldita indústria que debocha de Deus há décadas, que blasfema do Senhor há décadas. Não se